Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Essa tradução eu acredito que deve ser a tradução NVI. Salomão ele diz: assim como você pensa no seu interior, segundo Eugene Peterson, assim a sua alma é. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e nós queremos, nesse momento de conversa aqui, refletir um pouco sobre essa palavra. Que em graça o Senhor fale conosco, tendo liberdade para ministrar aos nossos corações. Que tenhamos a capacidade de permitir que o Senhor entre em áreas, em lugares dentro de nós que ainda não foram acessados pelo Senhor. E com isso, que a luz chegue e que ao chegar a tua luz, a cura do Senhor alcance lugares que ainda não foram alcançados dentro de nós. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Eu confesso que eu fiquei assustado com essa tradução aí. Para você entender um pouco o que eu gostaria de conversar com você nessa noite, eu queria falar um pouco sobre a forma como nós nos vemos. Porque Salomão ele diz: a forma como você vê revela verdadeiramente quem você é. Você é exatamente aquilo que você imagina ser. Essa é a tradução mais simplificada dessa mensagem. Quando Deus criou o homem, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, se eu não me engano, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus não estava sozinho. A Trindade já estava ali, o Pai e o Espírito Santo já estavam ali, e Deus resolveu criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e fez alma vivente. Deus colocou Adão num jardim, num lugar perfeito, num lugar pleno, num lugar maravilhoso. Adão, ele era pleno. E a proposta de Deus para Adão, quando colocou ele no jardim, era uma proposta de governo. Repita comigo: governo. Tudo que Deus tem para você nessa terra tem a ver com governo, tem a ver com gestão, tem a ver com atitude. Deus colocou Adão no Éden e disse para ele: governe sobre tudo e sobre todos. E deu para ele a capacidade de colocar o nome nos animais. Por isso, Adão, ele era pleno. Adão tinha uma capacidade extraordinária. Adão, ele não sofria dores. Adão, ele não tinha complexos de inferioridade. Adão, ele não tinha problemas emocionais ou problemas psicossomáticos, como nós vemos hoje. Adão, ele não tinha depressão, até que o pecado entrou. A Bíblia fala que a serpente, o animal mais astuto do que todos os animais, estava numa árvore, especificamente na árvore que se encontrava no meio do jardim e que Deus disse para que ele não comesse. A única ordenança que Deus deu a ele foi essa: não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. E a Bíblia fala, por sermos a imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou. Deus nos fez. Sempre existiu em nós o desejo de ser como Deus. E se você vê em toda a Bíblia, em Ezequiel, por exemplo, quando fala sobre Satanás, que ele diz que subirei ao mais altos céus e colocarei o meu trono acima de todas as coisas. Ele quis subir mais alto do que todos e ele quis ser Deus. Existe um desejo no meu e no seu coração de sermos como Deus. Um dia eu trouxe uma mensagem e eu falei exatamente sobre isso. A serpente, sabendo disso, por já ter caído, era o próprio Satanás, resolveu na conversa com Eva colocar uma isca para ela exatamente naquilo que era o maior desejo do homem. A serpente disse: foi isso mesmo que Deus disse? Que se comerdes desse fruto morrerás? E a serpente colocou uma dúvida. Diga comigo: dúvida. A serpente disse: certamente foi isso mesmo que Deus disse? Talvez essa dúvida fez com que Eva refletisse, pensasse, até que a serpente afirma: certamente não morrerás. No dia que comerdes, sereis como deuses. E o próximo versículo diz: e isso pareceu bom aos olhos de Eva. Ela comeu do fruto proibido e os seus olhos se abriram. Ela não teve uma morte física, mas ela teve uma morte de pureza. No exato momento, Deus coloca um anjo numa outra árvore muito importante que havia naquele jardim, que era a árvore da vida eterna, para que eles não comessem do fruto daquela árvore. E a Bíblia diz que no exato momento em que Adão e Eva comeram no fruto,
eles foram dotados de medo. O medo foi o primeiro sentimento que entrou depois do pecado. E o medo, ele produz em nós a dúvida. Ele produz em nós a inconstância. Ele produz em nós a capacidade de nos deformar, de olhar para si e de não se conhecer. Existe uma máxima socrática que diz: conhece-te a ti mesmo. Sócrates foi um grande filósofo no mundo antigo, e ele, nas suas elucubrações, ele disse: o homem precisa se autoconhecer. Você precisa conhecer a si mesmo. Hoje vivemos num tempo onde dizemos que a depressão é a doença do século. E por que as pessoas adoecem da mente? Por que as pessoas adoecem da alma? As pessoas adoecem exatamente por não se conhecerem. As pessoas adoecem por ter uma imagem errada de si mesmo. O problema não é somente como eu me vejo, mas sim também como eu vejo o outro. Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas sofrem de miopia espiritual. Algumas pessoas olham para si e elas acham que são melhores do que as outras. Vou citar um exemplo. Satanás, Lúcifer, anjo de luz, ele olhou para Deus, olhou para os anjos e ele falou: eu quero isso para mim, eu posso ser melhor do que ele. A Bíblia fala que Sansão, ele era um dos juízes. Um homem que Deus deu um talento, uma força como ninguém. E a gente às vezes acha que Sansão ele era um homem forte. Ele não era um homem forte. Ele era um homem comum. Mas havia nele uma força colocada pelo Senhor. Só que Sansão, por ter uma força absurda, em alguns momentos da sua vida ele achou que ele podia tudo. Ele achou que ele era Deus. E todas as vezes que nós achamos que somos Deus, nós nos deformamos. Mas o problema não é só quando nós temos uma visão errada de nós mesmos acerca do outro. Ou seja, eu acho que eu sou melhor do que você. O problema não é só esse. O problema é também quando eu olho para mim mesmo e eu me vejo aquém de você e das outras pessoas. Porque a verdade é que existem 3 visões. A primeira visão é como o outro me vê. E muitas pessoas aqui têm uma imagem de mim diferente daquilo que eu sou. Um dia eu disse aqui que eu fui no supermercado, eu estava em casa, precisei de alguma coisa no supermercado, eu estava de bermuda, estava de chinelo, e eu aproveitei, coloquei um boné e eu fui no mercado. E quando eu cheguei no mercado, uma irmã me viu na sessão, e a irmã olhou e ficou me olhando. Aí eu falei: pastor, senhor, irmã. E ela: pastor, tudo bem? Aí deu uma olhada assim de cima e embaixo. Aí eu falei: irmã, estou apaisando hoje. Porque normalmente as pessoas me veem com essa roupa e elas criam uma imagem. É natural que você imagine. Eu almocei com o Luciano Subirá algumas semanas atrás e a gente teve um tempo precioso. E aí um irmão foi e falou para mim assim: o meu sonho, o irmão falou isso, é almoçar contigo, pastor. Eu falei: eu não acredito. Eu falei: eu não acredito que o seu sonho é esse. Seu sonho? Aí ele falou: eu falei: não, isso é muito pequeno, porque as pessoas elas criam uma imagem. Salomão ele diz que assim como você se vê, assim você é. A maioria das doenças emocionais hoje, elas estão diretamente ligadas à forma como você se vê. E a forma como você se vê está diretamente ligada à construção da sua subjetividade. O que é isso? É a sua construção de vida. É a forma como você se relacionou e como pessoas se relacionaram com você. E a forma como você organizou isso dentro de você. A forma como você organizou os seus traumas, os seus abandonos, as suas vitórias, as suas frustrações, os seus medos. A forma como você administrou isso dentro de você vai determinar quem você é hoje. E vai determinar como você se relaciona com as outras pessoas. Pessoas que sofreram traumas, pessoas que sofreram decepções, é natural que essas pessoas tendem a ter mais dificuldade em confiar em outras pessoas. E por isso essas pessoas elas acabam se deformando. Elas acabam deixando de ser quem elas foram projetadas no Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
Juízes, no capítulo 6, fala sobre um homem chamado Gideão. Gideão era um dos juízes da nação de Israel. E a Bíblia fala que durante 7 anos, Deus, por causa do pecado do povo, resolveu permitir que os medianitas saqueassem os hebreus. Funcionava mais ou menos assim: tudo aquilo que os hebreus plantavam, na hora da colheita, os midianitas, eles vinham e eles saqueavam tudo. Eles roubavam todo o mantimento, eles roubavam o gado, eles estupravam as mulheres e depois eles iam embora. Eles destruíam tudo o que os hebreus construíram. E durante 7 anos isso aconteceu, até que Gideão, ele teve uma brilhante ideia. Ele resolveu colher, e ele resolveu pegar aquela colheita de trigo e malhar aquele trigo num lagar, numa espécie de caverna, num lugar apropriado para amassar uvas e também amassar azeitonas. E dentro de uma caverna subterrânea, um lugar escondido, um lugar ermo, Gideão estava ali. Pergunta que eu faço: por que Gideão, ele se encontrou ali? Porque ele tinha medo, porque ele estava com medo dos midianitas. Era uma época de colheita, ele estava malhando trigo e ele teve medo, por isso ele se encontrou ali. E a Bíblia fala que Deus se apresenta para ele. Um anjo do Senhor vai lá e fala para ele assim: guerreiro valente. Chama Gideão de guerreiro valente. Se eu fosse Gideão vivendo aquela situação, naquelas circunstâncias, eu confesso que eu ia rir. Porque como um guerreiro valente, alguém que estava sendo subjugado há 7 anos e se escondendo dentro de uma caverna, tudo que ele tinha era medo, tudo que ele tinha era trauma dos midianitas. E a visão que os midianitas tinham dos hebreus era uma visão do nada. Eles não são nada, por isso eu vou lá e faço tudo isso com eles. A visão que os hebreus tinham dos midianitas é que eles eram como Deus, que eles tinham uma força absurda, ao ponto de subjugarem. Mas Deus olha para Gideão e chama ele de guerreiro valente. E isso mostra para mim e para você que Deus não vê a gente segundo a circunstância que a gente está vivendo. Deus nos vê já prontos. Deus nos vê exatamente no futuro. É como se Deus tivesse uma fotografia sua, já batida e já revelada. E tendo essa fotografia nas mãos, Deus já sabe exatamente em quem Ele vai transformar você. Por isso Deus não tem pena de ninguém. Se você ler o livro de Juízes, é natural que em algum momento você se comova, você sinta pena dos hebreus, porque eles foram subjugados, as suas mulheres, elas foram estupradas, levaram tudo deles. É de se sentir pena. Mas Deus não sentiu pena, porque o sentimento de pena é um sentimento humano. E Deus não sente pena pelos seus filhos, pelo contrário, porque Deus sabe quem você é. E a primeira visão, como eu disse, é a visão que as pessoas têm ao seu respeito. A segunda visão é a visão como Deus vê você. E a terceira visão, tão importante quanto, é como você se vê. Porque como você se vê determina quem você vai ser, inevitavelmente. E aí, eu vou aproveitar que a minha esposa não está aqui hoje e vou separar esse momento para momentos do coração. Se vocês concordarem comigo que não falarão nada para ela, se ela estiver assistindo em casa agora, nosso plano foi por água abaixo. Eu me lembro que em algumas conversas pentecostais, se é que você me entende, aquelas conversas que saem glórias e aleluias mais altos, mais aquecidos, em alguns momentos a minha esposa, ela vira para mim e ela fala assim: você se acha muito como um marido. Aí eu falo para ela: não é que eu me acho muito, eu sei o marido que você tem, e eu não vou permitir que ninguém diga para mim que eu sou menor do que aquilo que eu sou para você. Você entende como é importante que você saiba quem você é? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo no fato para que você se coloque numa posição acima do que você é. Mas você não pode permitir que ninguém, absolutamente ninguém, coloque você numa posição que não é a sua posição. Deus, quando fez o homem, fez para que ele governasse. Mas o fato é que diante desses traumas vividos, o homem, em alguns momentos, ao invés de governar, ele passou a ser governado.
Números capítulo 13, quando Moisés envia os 12 espias à terra prometida, e quando eles retornam, 10 dos 12 espias trazem uma notícia ruim, dizendo: olha, a terra é boa, mana leite e mel, mas é uma terra que é habitada por gigantes. E nós, diante desses gigantes, somos como gafanhotos. Olha a visão de 10 espias de si mesmo. Eles são como gafanhotos. Observe que foi o próprio Deus que havia feito uma promessa, que a terra era deles por herança. Mas diante de conquistar a terra, a visão que eles tinham de si mesmo era uma visão diferente da que Deus tinha projetado. A Bíblia fala que Josué e Calebe, os dois, foram os únicos que trouxeram um relatório positivo. Josué especificamente, no capítulo 14, quando ele faz a declaração, ele diz: esses gigantes, eles são como pães, serão comidos por nós. Observe a diferença de uma visão de um homem para 10 homens. O povo se rebelou, Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. O povo pegou pedras para que matassem Josué, Calebe e também Moisés. Nesse exato momento, Deus aparece numa coluna na tenda do encontro, do lado de fora do arraial. E aí talvez você já conheça a história. Deus sentencia aquele povo abaixo de 18 anos para a morte. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Tudo isso porque esses homens, eles tinham uma visão errada de si mesmo. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele é levado por Deus a um grande vale de ossos secos, e Deus coloca ele lá e faz uma pergunta para ele: o que você vê? Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, porventura podem esses ossos viverem? E eu pergunto para você nessa noite: qual seria o limite do poder de Deus para efetuar o inimaginável na minha vida e na sua vida? Se diante de um grande e numeroso campo com ossos sequíssimos, Deus faz uma pergunta para Ezequiel, falando para ele: Ezequiel, porventura esses ossos podem voltar à vida? Será que existe limite para o poder de Deus? Para a atuação de Deus? Sabe qual foi a resposta de Ezequiel? Ezequiel disse para Deus uma resposta muito sábia, Fábio. Ezequiel disse: tu sabes. Como quem diz: eu não quero me comprometer, eu não vou opinar. É melhor eu não dizer, porque tem um ditado que diz que se você se mantém calado, você pode até passar como sábio, mas se você abrir a boca, em algum momento você vai se denunciar. Ezequiel, ele resolveu colocar para Deus a responsabilidade. Mas afinal de contas, não existe poder e limitação diante de necessidades nossas que Deus não possa fazer. Não há absolutamente nada que você precise nessa noite que Deus não possa realizar na sua vida. Nós servimos a um Deus de propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus, ele não faz nada sem um propósito na história. A gente é que pensa que as coisas elas foram acontecendo e houve dificuldades e houve também alguns imprevistos, mas a verdade é que tudo nunca deixou de estar no controle de Deus. Eu me lembro que quando eu decidi com a minha esposa ter filhos, já há muitos anos atrás, a gente começou a planejar isso, e a gente pensou como seria, e eu me lembro perfeitamente que um dia a minha esposa disse para mim: eu acredito que ele vai ser branquinho, do cabelo preto e liso como o seu era, né? Hoje não é mais, meu cabelo é branco hoje, um pouco. Ela disse para mim: ele vai ser branquinho, e ele vai ser de cabelo em pretinho, com os olhinhos pretinhos, como o seu. E nós fizemos planos, nós fizemos projetos, mas a verdade é que os nossos planos são diferentes, né? E aí eu uso aquela expressão expectativas versus realidade.
Os nossos planos são totalmente diferentes daquilo que a gente imagina, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não vivemos os nossos planos, nós não sonhamos os nossos sonhos, nós sonhamos os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. A gente traçou um plano, a gente vai começar a trabalhar, se é que você me entende, e logo após trabalhar, você vai engravidar e a gente vai ter um bebê. Só que no meio do caminho houveram algumas dificuldades, houveram alguns impedimentos. E ao ter alguns impedimentos, a gente falou, o que a gente pode fazer? O tempo passou e quase 10 anos a gente ficou tentando engravidar. As pessoas chegavam para mim e as pessoas sabiam que eu tinha um sonho de ser pai, porque eu sempre tive um sonho de ser pai. E as pessoas diziam para mim, vocês têm problema de terem filhos? E eu dizia para as pessoas, não, eu não tenho problema, eu tenho um sonho. E quem tem um sonho e sonha esse sonho em Deus, não precisa de mais nada. A gente achou que o nosso sonho ia se tornar realidade segundo aquilo que a gente projetava. Mas a verdade é que o sonho, ele sofreu uma adaptação de Deus. E por isso ele se tornou melhor do que os nossos sonhos. O meu filho é louro, ele é branquinho, mas ele é louro. A minha mãe disse para mim que quando eu era pequeno eu era louro. Eu acho que é difícil de eu acreditar. Se a gente parar para pensar, existem pessoas que elas declaram com a sua própria boca a sua sentença. As pessoas elas criam metas, projetos, para romperem, para mudarem de vida. Mas a primeira dificuldade que vem, as pessoas dizem, eu não consigo. Eu, sinceramente, eu já tentei. Eu confesso que para mim é muito difícil. E Provérbios diz que há poder na língua, tanto para dar vida, quanto para produzir morte. A sua boca, ela tem um poder de gerar vida e de gerar morte na sua própria vida. A gente, às vezes, não se dá conta disso, mas em coisas simples, nós nos condicionamos a não mais acreditar naquilo que é possível. Nós nos sentenciamos segundo as palavras declaradas por nós mesmos. Por isso a palavra tem poder e você, ao declarar isso, você define como será a sua vida. Nós temos declarado que 2020 será o melhor ano da história das nossas vidas. José quando resolveu revelar para os irmãos o sonho que ele teve, você conhece a história? Está em Gênesis 34, 35, 36, 37, 38. José, ele teve um sonho, ele era um adolescente, mas escute o que eu vou dizer. Você que já ouviu a história de José, talvez você não tenha se dado conta que os sonhos de José não eram sonhos dele. Os sonhos que José teve eram sonhos de Deus. Não era a vontade dele, ele não queria isso. Ele simplesmente sonhou. E o sonho dele foi que a lua e o sol se prostravam diante dele. E que as estrelas também se prostravam diante dele. Ao sonhar isso, deu-se a entender que em algum momento da sua vida, o pai dele, Jacó, fala isso. Então quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos prostrar diante de você. Mas o sonho era de quem? O sonho era de Deus. O sonho não era dele, e nós servimos a um Deus de propósito. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Deus tinha um propósito nisso. José foi lançado numa cova. Se não é Rubem lá, ele é vendido. Ele é morto, ele foi vendido. Vamos tirar pelo menos alguma coisa nesse menino. Depois de ser vendido, ele vai para a casa de Potifar, e lá, quando tudo parece maravilhoso, as dificuldades começam a alcançar a vida dele, até que ele é injustiçado, é lançado numa caverna, e aí a gente para e pensa, e o sonho, e a promessa? E os sonhos de Deus? Escute o que eu vou dizer. Tudo que conhecemos é em parte, como Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, no finalzinho. Por isso sofremos, porque conhecemos em parte. E aí um dia, depois de 20 anos, ao ser governador do mundo antigo, ele está administrando toda aquela terra do Egito, e todas as nações vizinhas vão ao Egito para buscar mantimento, porque havia uma grande fome naquela terra.
através de um sonho que ele havia revelado de Faraó. E de repente, a promessa se cumpre. O texto diz que os filhos de Jacó, eles se prostraram diante de José, mas não como estrelas se prostrando diante do sol, como homens se prostrando diante de um outro homem. E a Bíblia fala que naquele momento não houve a dupla honra do Senhor, pelo contrário, porque o propósito de Deus não era envergonhar os irmãos que o venderam. O propósito de Deus era que José, exatamente naquele momento, pudesse servir aos irmãos. Por isso José os abençoou com o mantimento. O propósito do sonho de Deus era fazer de José um servo, e não um governador. Governador foi um caminho, e a cisterna foi um caminho, e a prisão foi parte do caminho. Quando nós sonhamos o sonho de Deus, Mateus 6,33 se torna uma realidade na nossa vida. Quando nós buscamos primeiramente a Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. E as dificuldades, e as lutas, e aquilo que acontece que eu não espero, os imprevistos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Isso quer dizer que se você sonha os sonhos de Deus, não importa o que aconteça, tudo isso vai empurrar você para a realização desse sonho. Porque Deus, quando promete, Ele é fiel para cumprir. José, ele resolveu permanecer fiel. E quando você se coloca fiel a Deus e não aos homens, é Ele que te surpreende sempre. Agora, quanto tempo vai demorar? O que vai acontecer? Talvez eu e você não tenhamos estrutura emocional para saber tudo isso agora. Por isso, tudo acontece no caminho. Tudo na nossa vida acontece no caminho. E a gente precisa entender que é no caminho que nós somos aperfeiçoados. Foi no caminho que José aprendeu a lidar com as coisas, com as adversidades. Foi no caminho que ele aprendeu a lidar e se relacionar com as pessoas, para que isso fizesse dele um governador. Alguém capaz de não se transformar em alguém iracundo, que poderia facilmente agora matar os seus irmãos. Não, ele não se deformou. Agora que ele era o segundo homem mais importante do mundo antigo, ele poderia se vingar. Pelo contrário, sabe por quê? Porque José, ele sabia quem ele era. E ele sabia quem ele era, não é quando ele se transformou em governador, é quando ele estava preso. O que define a visão de você mesmo não é o lugar de honra, e sim o lugar de desonra. Porque se mesmo você, diante de uma injustiça, de uma perseguição, de uma calúnia, de um momento de crise, ainda assim você não perder a sua identidade, porque a sua identidade ninguém pode roubar de você. Eu tive a oportunidade em agosto de ir para Israel, e eu, em primeira mão, gostaria de dizer para os irmãos que eu estou numa conversa bem avançada com o guia de Israel para a gente promover a primeira caravana do Centro Evangelístico Internacional em Cabo Frio. Não vai ficar nada exorbitante. Eu me arrisco a dizer para você que essa viagem de aproximadamente 7, 8 dias, ela vai ficar na casa de um dígito, ou seja, menos de 10 mil reais. Eu tive a oportunidade de ir no ano passado, e eu falei isso publicamente, eu gastei 7 mil reais numa viagem de sonho para Israel. Quantos aqui tem um sonho de ir para Israel? Quantos aqui tem um sonho? É quem tem sonho, não é quem é curioso. Quantos aqui tem sonho? Os que estão com a mão levantada, que tem sonho de ir para Israel, que tem passaporte, pelo menos permaneçam com a mão levantada. Não tem, você não tem um sonho. Você não tem um sonho, você não é sonho, talvez é um desejo, talvez é uma vontade, talvez é um comichão. Sonho é sonho. Pode abaixar sua mão. Quem tem sonho, tem sonho. E sonho não tem preço. Por isso eu quero convidar você a sonhar os sonhos de Deus. Provérbios fala que o coração do homem faz muitos planos, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Se nos momentos de crise, de dificuldade, você não tiver a capacidade de reconhecer o Senhor, dificilmente
você vai saber quem você é. Provérbios diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu pergunto para você que está vivendo um tempo de dificuldade, você que está vivendo um tempo de luta, você que está vivendo um tempo daquilo que a Bíblia chama de deserto na sua vida. Se você olhar para a sua vida, em qual lugar você reconhece Deus? Provérbios diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você olhando para a sua vida hoje, você consegue reconhecer o Senhor onde? Em qual lugar Deus está? Assim como diria Marcos Almeida na canção: Deus, onde tu estás? A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 24, que depois do domingo, 2 discípulos, eles se decepcionaram. Eles esperaram que Jesus, ele viesse trazer redenção para Israel. E a Bíblia fala que eles desistiram, eles abandonaram tudo, eles estavam em Jerusalém. E ao se frustrarem muito dentro de Jerusalém, depois de 3 anos e meio, um olhou para o outro e falou: a gente perdeu tempo, a gente investiu demais, vamos embora. E eles voltaram para a cidade de origem. Eles eram de uma cidade a 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. E a Bíblia fala que eles, no caminho para Emaús, eles começaram a conversar. E a conversa deles era uma conversa de tristeza, era uma conversa de angústia, era uma conversa de frustração. Afinal de contas, eles se sentiram enganados, porque eles acreditaram no Messias. Repita comigo: decepção. Eles estavam decepcionados com o Messias. E ao andarem, os dois decepcionados com o Messias, a Bíblia fala que Jesus chegou. E Jesus chegou diante deles e falou: sobre o que vocês estão conversando? E eles não perceberam que era Jesus. Ou seja, eles não reconheceram o Senhor nos seus caminhos. Isso mostra para mim e para você que diante de decepção, frustração, alguém que você deu a confiança e esse alguém roubou a sua confiança, quando isso acontece na sua vida, é muito provável que você não consiga mais reconhecer o Senhor nos seus caminhos. Eles não reconheceram Jesus e eles chegaram para Jesus e falaram: você é algum visitante? Porque todo mundo está sabendo do Messias. Ele disse que viria trazer redenção para Israel, mas afinal de contas, o 3º dia veio e o corpo dele não estava mais lá. A Bíblia fala que eles continuaram andando, até que quando chegaram numa bifurcação para uma outra cidade, Jesus fez com quem ia para o outro lugar, e eles disseram: não, vamos com a gente. E Jesus resolveu ficar com eles. Eles chegaram até Emaús e lá sentaram com o mestre. Não sabiam que era Jesus. Jesus se assentou com eles, pegou o pão, partiu, deu graças, e aí os olhos deles se abriram, e Jesus não estava mais lá. Um virou para o outro e falou: ele estava o tempo todo aqui conosco, e não percebemos a ele. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Você está vivendo um dia mal, você está vivendo uma fase ruim, você está vivendo um tempo difícil na sua vida, mas eu quero dizer para você que Jesus está mais perto de você do que você imagina. Basta que você consiga perceber Ele perto de você. Mesmo que os seus olhos naturais não consigam vê-lo, eu quero dizer para você que Ele está exatamente no mesmo lugar. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último versículo, na parte B do versículo, Jesus, ele dá uma direção, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas para isso você precisa saber o que você está vendo. E eu pergunto para você: o que você vê? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que você vê? Trouxeram uma água com gás para mim, gente. Vocês vão ficar com inveja, não, né? Tem gente que quando se olha, tem uma imagem inferior de si mesmo. Tem uma ilustração que eu acho que é até fato verídico, isso deve ter sido tirado de algum fato verídico, que conta a história de um jovem que ele se sentia muito inferiorizado. Ele tinha complexo de inferioridade, Patrick. Ele sofria muito com isso. E isso quer dizer que ao olhar para as pessoas, ele achava que as pessoas eram maiores do que ele, que as pessoas eram melhores do que ele, que as pessoas tinham capacidades, que os amigos tinham amigos e que ele não tinha amigo. Ele era inferiorizado.
ele sofria de miopia espiritual. Quando ele olhava para ele não conseguia se ver. Ele via alguém menor do que ele. E a Bíblia fala que ele sofreu durante muitos anos com isso, até que um dia ele sofreu um acidente em casa. E ele teve que enfaixar o braço. O braço dele foi imobilizado, ele precisou de usar uma tipóia. E quando ele chegou naquela semana na escola com aquela tipóia, todas as pessoas da escola chegaram até ele dizendo: o que houve? Você machucou o braço? E isso para ele soou como um sinal de preocupação das pessoas. Afinal de contas, ninguém se preocupava com ele. Ninguém sequer olhava para ele. Mas quando ele chegou na escola com o braço engessado numa tipóia, todo mundo passou a dar atenção para ele. E isso, na psicologia, criou um reforço positivo para ele, ao ponto dele querer aquilo, querer o olhar das pessoas, mesmo que fosse um olhar comiserado. Depois de alguns meses ele melhorou, mas de uma forma inexplicável. Ele resolveu enfaixar o braço e ir para a escola com o braço enfaixado. Quando não dava mais certo, ele enfaixava agora a perna, porque a atenção das pessoas alimentava a alma dele faminta. Aquele jovem, ele tinha dificuldade. Escute o que eu vou dizer, toda semelhança com pessoas que postam coisas no Facebook e no Instagram, com necessidade de mendigar likes e comentários, é mera coincidência. Vivemos num tempo onde precisamos chamar a atenção das pessoas, porque temos dificuldade de reconhecer quem nós somos. Temos uma imagem errada de nós mesmos. Não existe nada de errado em você se sentir bem em ter a atenção das pessoas. O problema é quando isso alimenta a sua alma ao ponto de você não conseguir viver mais sem isso. Em fevereiro a gente resolveu fazer alguns propósitos de jejum. Eu nem ia falar isso aqui. Falo ou não falo, gente? Meu Deus, o pessoal é fofoqueiro aí, gente. Vou falar. Em fevereiro a gente resolveu fazer alguns propósitos de jejum aí. A gente está avançando segundo um propósito que a gente quer. E eu cheguei para as meninas da mídia e falei para elas assim: olha, eu já fiz isso várias vezes. Falei para elas assim: olha, eu tirei os aplicativos do meu celular, eu não estou mais nas mídias sociais. Vocês vão postando aí, vai colocando aí, e o pessoal vai perguntando, vocês vão respondendo. E se o pessoal quiser falar contigo, aí eu falo para elas: fala com eles. Você fala assim: tudo bem, paz do Senhor. Qualquer problema importante, liga para a igreja, para a secretaria da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente parar para pensar, o tempo que a gente gasta com mídia social é um tempo assustador. Nós estamos num propósito de leitura da palavra anual. A igreja, a gente desafiou a ler 15 minutos por dia. São apenas 3 capítulos da Bíblia. Você começa em Gênesis, começa no Evangelho de João, começa em Mateus, não importa. 3 capítulos por dia. E uma pessoa falou para mim: não é muito isso não. Eu falei: 15 minutos é muito? Ela disse: eu confesso que eu não disse nada, mas eu fiquei muito tentado a dizer: você já parou para pensar quanto tempo você gasta com as suas mídias sociais, que não alimentam em nada a sua alma, que fazem a cada dia com que você seja diminuído, porque você olha todo mundo fazendo tudo, e você não faz nada. E se você parar para pensar, a maioria dessas pessoas que postam que estão fazendo tudo, não estão fazendo nada. É uma mentira, é um fake news. Vocês estão aqui, digam amém. É muito importante que você consiga ter uma visão certa de você mesmo. E é mais importante ainda, por último, caminhando para o final, que você tenha certeza da visão que Deus tem de você. Deus tem expectativas ao meu e seu respeito. Deus tem expectativas ao meu e ao seu respeito diante de projetos que Ele tem para mim e para a sua vida. Escute o que eu vou dizer. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus fazendo acepção de pessoas para salvar. Ele nunca fez. Ele morreu por todos. Se por um homem o pecado entrou Adão, por outro
Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, ele saiu. Agora, você vai ver Deus fazendo acepção de pessoas para usar. E o critério que Deus usa é um dos critérios mais confusos e estranhos. Porque Deus, ele chama pessoas que se consideram nada. Pessoas que aos olhos naturais olham para si e se veem muito menores do que as outras pessoas. Escute o que eu vou dizer. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha sérios problemas com a sua fala. Provavelmente ele era gago. E por isso, quando Deus o indagou, dizendo que ele seria o libertador do povo, na força do Senhor, ele falou: não, chama outro, eu tenho dificuldade, eu sou pesado em língua. Em algumas traduções diz: eu tenho gagueira. Não, eu não quero. Ele sofria com isso. O profeta Eliseu, um dos maiores profetas, depois do profeta Elias, um dos maiores profetas, aquele que recebeu a porção dobrada de Elias, ele recebeu a unção de primogenitura, uma bênção a mais. Um profeta da nação de Israel. Ele era calvo. Na verdade, ele era careca. E ele tinha dificuldade com isso. A Bíblia fala que um dia ele estava andando e havia uma escola de profetas que Eli havia construído. E os filhos dos profetas estavam brincando até que Eliseu passou. E quando Eliseu passou, os meninos gritaram: careca, ei, olha, é careca. Era o porto de mosquito. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele assobiou. Veio uma ursa e matou todos os filhos daquele profeta. Todas aquelas crianças. Alguém que sofria de complexo de inferioridade, mesmo sendo um homem de Deus. Mesmo sendo um profeta da nação de Israel. Alguém que olhava para si e não conseguia se ver a quem a visão que Deus tinha. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu quero incentivar você nessa noite a fechar os seus olhos e a permitir que o Espírito Santo de Deus faça com que o Senhor sopre o sopro de vida dele em você. E toda visão errada que talvez durante pouco ou muito tempo você tem de você mesmo, seja apagada, seja aniquilada. A gente sabe que é praticamente impossível esquecer, mas é possível ressignificar. E a palavra ressignificar, ela quer dizer dar um novo sentido para isso. É como se eu olhasse para situações da minha história, traumas vividos na minha infância, que eu não tenho como apagar, por mais que eu deseje, mas que eu posso trazer um novo sentido. Eu posso fazer com que a minha visão de mim mesmo não seja mais aquela, uma visão errada, uma visão diferente da visão que Deus tem para mim. Deus diz para o profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem, não de mal, diz o Senhor, para buscar o fim que eu desejo para vocês. Quando Deus resolveu morrer na cruz por você, através do Filho dele, Jesus, não foi simplesmente uma morte, foi uma morte que nos trouxe a vida. O profeta Isaías, um dos profetas messiânicos, que falam 16 capítulos diretamente sobre o Messias, do capítulo 40 até o capítulo 56, se eu não me engano, ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isso quer dizer que tudo já foi pago na cruz do Calvário. Todos os complexos de inferioridade já foram pagos na cruz do Calvário. Eu não acredito, isso sou eu, e digo eu e não a Bíblia, eu não acredito que você precisa fazer uma obra de libertação. Sabe por quê? Porque se a cruz não é suficiente para libertar você de qualquer mal, eu não sei o que pode mais libertar você. Então repita comigo: a cruz, com convicção, a cruz é suficiente para me libertar de todo mal.
A cruz é suficiente e ela tem validade na sua vida. Por isso, enquanto o Ministério de Música vai estar entoando essa canção, é para quem entende, é para quem precisa, e Jesus ele não veio para quem não precisa. A Bíblia fala que ele veio para os doentes. Você entende isso? Você, não importa quem você seja, porque no reino de Deus não há títulos, todos são servos. E a Bíblia fala que aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o menor. Na última ceia, Jesus falou para eles estavam discutindo para quem ia ficar em tal lugar no reino. Jesus falou: vocês estão observando? Eu vim morrer por vocês, eu sou o Filho de Deus, e eu estou aqui prostrado servindo vocês, porque no reino de Deus existe uma inversão de valores. Você que entende isso, e você que definitivamente não quer mais sofrer de miopia espiritual, eu queria convidar você a sair do seu lugar, e eu queria orar junto com você aqui. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando essa canção, sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Queremos mais de ti, Senhor. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que nada vai ocupar o teu lugar, Jesus. E nada vai ocupar meu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Erga a sua voz e declare isso pra ele. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Escute o que eu vou dizer para você. As pessoas não podem definir você, a menos que você permita que elas definam você. A menos que você dê a elas a opção de definir quem você é. Você não precisa ser o que as pessoas pensam que você é. Você só pode ser definido por quem criou você, por quem fez você, por aquele que formou você, que é o seu Deus. E Ele diz que o que Ele tem para você é o melhor. Ele diz que foi por você que Ele morreu. E a Bíblia fala no Evangelho de João. Você que está aqui na frente, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você olhasse para mim e que você repetisse comigo. Olha para mim e você repita comigo. Porque Deus me amou de tal maneira que entregou o seu único filho por mim.
para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender que quando a gente faz a colocação direta de que Ele morreu especificamente por mim, tudo faz sentido? Eu não sou mais uma peça, eu não sou mais um em meio a uma grande multidão, não, foi exatamente por mim que Ele morreu. As pessoas, elas não podem me definir, somente o Criador pode definir quem eu sou. E Ele diz que o que Ele tem preparado para mim é o melhor. É o melhor. Escute, você não é cidadão daqui. Esse lugar aqui não é nosso. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que desfrutar do melhor dessa terra. Do melhor. O céu começa aqui. Nós somos eternos. Ele soprou em nossas narinas e fez alma vivente. Quando você morrer, ou você vai para o inferno pro resto da sua vida, ou você vai para o céu eternamente. Agora, o céu, ele começa aqui, por isso você tem que viver aqui do melhor. Salmo 23, versículo 5: prepara uma mesa na presença de mim, prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Isso não é para o céu, não. No céu não tem inimigo, no céu só tem amigo. Então é aqui. O Salmo 27: certamente que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, confia nele, Ele fortalecerá o teu coração. Essa promessa é uma promessa para aqui, para agora, para o presente. Escuta o que eu vou dizer para você. Quem está falando para você, talvez você diga assim: pô, para você é fácil dizer. Escuta o que eu vou dizer. Eu fui abandonado pela minha mãe e pelo meu pai com 8 meses de idade. 8 meses. Sabe o que é isso? Eu vou me formar em psicologia hoje, então eu sei o que um abandono produz na vida de um ser humano. Agora, escute o que eu vou te dizer. Os abandonos, eles produzem infinitamente menos danos do que as superproteções. Porque as pessoas que sofreram abandonos, de alguma maneira, elas têm que se fazer forte para sobreviver. Organizam da forma como podem e depois precisam trabalhar isso. Agora, quem vive dentro de uma redoma super protegido, não consegue ter os calos da vida, das lutas e dificuldades. Então escute o que eu vou dizer para você. Você está passando um momento de luta, de dificuldade, de adversidade. Se você hoje entregar a sua vida, colocar Deus no centro, mas eu já entreguei, coloca Ele no centro. Mateus 6,33. Tudo que vai acontecer na sua vida vai empurrar você para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Tudo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Tudo. Mas se eu for para a cova, vai cooperar para que eu sirva os meus irmãos lá na frente. Mas se eu for preso injustamente, vai cooperar para que eu seja governador e lá na frente os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Agora, nada pode separar você desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, profundidade, o porvir. Nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia!